Olá. Já parou para pensar que talvez exista mais coisa dentro da gente do que a gente nota no dia a dia? Tipo, uma camada que sente, que reage, que deseja. Que a gente pode chamar de alma? E outra, sabe? Mais quieta, mais profunda, como se fosse uma bússola interna mesmo. O espírito. É uma ideia que mexe com a gente, né? Hoje, nossa conversa vai mergulhar justamente nisso, sabe? Explorando as ideias de um material que a gente analisou chamado Alma-Espírito.pdf, de um autor Elder Lag. E ele usa como ponto de partida, olha só, uma passagem bíblica bem conhecida, Hebreus 4:12. Ah, sim, aquela que fala. Isso, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e que ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E o texto usa isso para fazer a ponte para essa divisão entre alma e espírito. A nossa missão aqui, então, é tentar entender melhor essa distinção que o texto propõe. Quais seriam os papéis de cada um? E como seria essa jornada para se conectar com o que o texto chama de essência mais profunda? Ok, vamos lá, vamos desempacotar isso. E é interessante porque o material coloca essa distinção como algo central mesmo. A perspectiva do texto é que perceber essa diferença não é só tipo uma questão de nomear as coisas, sabe? Mas seria um passo fundamental para o autoconhecimento. O ponto crucial que o texto destaca é como essa dinâmica interna funciona e como ela influencia a nossa vida, a nossa experiência, a nossa busca por paz, por propósito, né? Interessante isso, colocar não só como definições paradas, mas como algo ativo que opere em nós. Então vamos começar por aí, como o texto descreve cada uma. A alma, pelo que entendi, aparece como centro das nossas emoções mais visíveis, né? Exato. A alegria que explode, o medo que trava a gente, a raiva que sobe. E também os desejos, os pensamentos que ficam martelando na cabeça, a nossa vontade de fazer ou não fazer algo. Parece aquela parte nossa que está mais na linha de frente, sabe? Reagindo ao mundo, aprendendo com os tropeços. É como se fosse a dimensão que vive as experiências aqui na Terra, né? Com toda a intensidade, todo o aprendizado que vem junto. Aí, em contraste direto com isso, o espírito é descrito como essa essência mais lá no fundo, quase silenciosa. É constante, é eterno, segundo o texto, e representaria a nossa conexão direta com o divino, com algo maior. Seria tipo assim a fonte daquela intuição que às vezes guia a gente sem a gente nem saber como. Daquele senso de propósito que move a gente e daquela paz meio inexplicável que pode aparecer mesmo quando a alma tá um caos, sabe? A imagem que o texto usa, o espírito é o guia invisível. Acho que resume bem essa ideia. Uma presença que orienta, mas de forma sutil. E é aí que entra a interpretação que o texto faz de Hebreus 4:12, né? A palavra de Deus, nessa visão, seria como uma ferramenta super precisa, capaz de ir fundo nessas camadas internas e ajudar a gente a separar. Opa, isso aqui vem da minha alma reativa, que está sendo levada pelas circunstâncias, ou isso vem do meu espírito, da minha conexão mais profunda. É forte essa ideia de uma força externa à palavra ajudando nesse discernimento interno. Sim, e o texto argumenta que essa distinção não é só teoria. Ela aparece no concreto, no dia a dia. Sabe aquelas emoções que dominam tudo, aqueles desejos que vêm e vão rápido, pensamentos que são pura reação ao que acabou de acontecer? Isso seria a alma em ação. Entendo. Já aquelas convicções mais firmes que aguentam o tranco do tempo, um senso de direção que a gente não sabe explicar de onde vem, uma calma que não depende do que está acontecendo fora, aí já seria a influência do espírito. Reconhecer essas vozes diferentes, esses impulsos, é apresentado ali como a chave para ter mais equilíbrio, para navegar a vida de forma mais consciente, sabe? Menos à deriva das emoções do momento. O ponto central ali não é só saber que são diferentes, Certo. mas que reconhecer essa dualidade no dia a dia é o que permite sair de uma vida só de reação para uma vida mais intencional. Entendi. E como é que o material sugere que a gente desenvolva essa capacidade de reconhecer isso no meio da correria toda? Porque parece algo que exige uma certa calma, uma atenção que muitas vezes falta, né? O texto fala em treinar a percepção. Mas uma habilidade que dá para cultivar. O capítulo 3 entra nessas sugestões práticas.
Uma delas, que ele bate bastante na tecla, é cultivar o silêncio e a meditação. Não necessariamente para esvaziar a mente, sabe? Mas para criar um espaço para observar os pensamentos, os sentimentos e os impulsos que aparecem, sem se agarrar neles logo de cara, sem julgar. É meio como ficar olhando um rio passar, percebendo o que está fluindo ali. Outra ferramenta que ele sugere é o que o texto chama de diário espiritual. A ideia é anotar não só o que aconteceu no dia, mas também os padrões de reação, sabe? Aqueles desejos que ficam voltando, momentos de inspiração, de clareza. Com o tempo, esse registro ajudaria a pessoa a identificar esse tipo de reação aqui é bem a minha alma quando algo dá errado. Ou, nossa, essa sensação de paz veio depois que eu fiz tal coisa, talvez seja um sinal do espírito. O foco é se observar e reconhecer os padrões mesmo. Faz sentido, né? Vira tipo um mapa pessoal dessa dinâmica interna. E a oração, como ela entra nisso tudo? Um diálogo intencional, não só para pedir coisas, mas para buscar alinhamento. O texto sugere uma intenção bem clara: pedir ajuda para que o espírito possa guiar a alma, para que a mente e os desejos se voltem para uma direção mais elevada, né? Conforme a vontade divina, na perspectiva do autor, claro. A formulação que ele sugere é algo como: Senhor, ajuda meu espírito a conduzir minha mente e meus desejos segundo a tua vontade, ilustra bem essa busca. É tipo submeter a reatividade da alma àquela quietude mais diretiva do espírito. Gosto daquela sugestão prática de fazer uma pausa antes de reagir. Tipo, no momento de tensão, de impulso, parar um segundinho e se perguntar: de onde está vindo isso? É a alma no automático reagindo? Ou eu consigo buscar uma resposta mais calma, mais centrada lá do espírito? Parece simples falando assim, mas imagino que exige uma disciplina danada, né? E o texto argumenta que é justamente nessa prática consciente que está o fortalecimento da conexão. Cada vez que a pessoa consegue fazer essa pausa, identificar o impulso reativo da alma e escolher uma resposta mais alinhada com o que ela percebe como a direção do espírito, essa musculatura interna, digamos assim, vai se desenvolvendo. É um processo ativo, de escolha, momento a momento. É isso que vai moldando a dinâmica entre alma e espírito. Não é algo passivo, é uma construção diária mesmo. Ok. Essa dinâmica parece clara na teoria e na prática do dia a dia. Mas e quando a vida aperta de verdade? Nos desafios grandes, nas perdas, nas dificuldades pesadas, o texto fala sobre como a alma e o espírito reagem nesses momentos mais extremos? Fala sim, e descreve reações bem diferentes. A alma, quando confrontada com medo, dor, injustiça, ela tende a entrar no que o texto chama de tempestade emocional. Tempestade. Podendo levar ao desespero, à raiva sem controle, aquela ansiedade que paralisa. É a resposta natural de quem se sente ameaçado ou ferido na sua estrutura emocional, nos seus desejos. E o espírito nesse cenário de caos? A perspectiva do texto é que, mesmo no olho do furacão emocional da alma, a conexão com o espírito oferece um ponto de ancoragem, sabe? Permitiria, mesmo sentindo a dor ou o medo, porque a alma sente, né? Tomar decisões e manter uma postura alinhada com a essência divina, com valores mais profundos, em vez de ser completamente levado pela tempestade. O material até os exemplos bíblicos para ilustrar isso. José no Egito, que mesmo traído, preso, manteve a integridade, o propósito dele. Daniel na Babilônia, firme nas convicções, mesmo ameaçado de morte. E Yeshua, Jesus, né? Lá no Getsêmani, que expressa a angústia, minha alma está profundamente triste, mas submete a vontade dele à do Pai. São apresentados como exemplos de quem, segundo essa leitura, não negou a dor da alma, mas deixou o espírito guiar a resposta final. Então, aquela prática diária de discernir e escolher se torna ainda mais crucial nos momentos difíceis, né? Reconhecer a tempestade na alma, mas buscar ativamente a calma e a direção do espírito para conseguir atravessar. Exatamente. Não é para não sentir,
mas para não ser governado só pelo sentir reativo. É uma escolha consciente de onde colocar o leme, mesmo com o mar super agitado. Agora, o material dá um salto, né? Entra numas questões mais metafísicas, digamos. Fala sobre o que aconteceria depois da morte física. Menciona um tal de duplo etérico e a consciência indo para um plano astral. Como isso se liga com a história da alma e do espírito? Pois é, essa parte do texto já entra em conceitos de algumas tradições espiritualistas mais específicas. O duplo etérico é descrito ali como um corpo de energia sutil que se soltaria do corpo físico um pouco depois da morte. Depois disso, a consciência, ainda carregando as marcas da alma, as emoções, desejos, memórias, a estrutura do ego, tudo isso passaria para o que eles chamam de plano astral. A ligação com a discussão anterior está no conceito de erraticidade. Erraticidade. O que seria isso? Conforme o texto descreve, a erraticidade é um estado em que a consciência pode ficar meio presa ou vagando nesse plano astral depois da morte física. A causa principal seria um ego, aquela identidade que a alma construiu na vida, com os apegos, as crenças, as coisas não resolvidas muito forte, ou não dissolvido. Esse ego denso impediria a essência divina, o espírito, de seguir adiante para planos mais elevados ou de volta para sua origem. O texto até contrasta a transição rápida de consciências consideradas mais evoluídas, como a de Yeshua, que teriam transcendido o ego em vida, Ah, entendi. com a possibilidade de outras ficarem séculos nesse estado intermediário. Basicamente, o texto pinta a erraticidade como uma espécie de estagnação espiritual, uma consequência direta de não lidar com os apegos da alma e do ego durante a vida física. Então, todo aquele trabalho de vida de alinhar a alma e espírito teria um impacto direto no pós-morte, segundo essa visão aí. Precisamente. Se a gente conectar isso com o quadro geral da evolução da consciência que o texto apresenta, a erraticidade é vista como um baita obstáculo. Seria um apego às formas, às identidades passadas que dificultam o avanço espiritual. Por isso que o trabalho de dissolver o ego em vida é tão enfatizado. E quando o texto fala nisso, dissolver o ego, é importante notar que, para essa perspectiva, não é eliminar a personalidade, a individualidade, Certo. mas sim transcender a parte reativa, egocêntrica, apegada da alma, sabe? Permitindo que a natureza espiritual mais profunda se manifeste. Sim. E Yeshua, de novo, é peça-chave nesse ponto. Sim, ele é apresentado como o modelo daquele que transcendeu completamente o ego terreno. A vida, morte e ressurreição dele são interpretadas no texto como uma demonstração máxima de que a nossa natureza fundamental não é a físico-psíquica, corpo e alma-ego, mas sim a espiritual. A cruz, nesse contexto específico do texto, é reinterpretada, não como derrota ou só sofrimento pelos outros, mas como o ponto máximo da vitória do espírito sobre a matéria e o ego. Um ato consciente de entrega para revelar que a realidade espiritual é a verdadeira vida. Essa reinterpretação da cruz como um ato consciente de transcendência é um ponto bem marcante no texto. É uma perspectiva bem diferente mesmo. E o texto continua falando sobre o despertar da consciência e como egos que não se dissolveram poderiam até criar umas estruturas densas lá no plano astral. E menciona uma coisa curiosa, que até a nossa veneração ou medo muito forte de figuras históricas poderia, sem a gente querer, alimentar essas estruturas astrais ligadas a egos que não transcenderam. De fato, aqui o texto entra num território que pode soar mais especulativo para muita gente, ligado a conceitos de energia psíquica coletiva, né? A ideia é que emoções e pensamentos humanos muito intensos e focados, seja adoração, medo, ódio, poderiam ter um efeito energético que sustenta essas estruturas ou formas pensamento no plano astral. Essas estruturas estariam ligadas a consciências que ficaram presas na tal da erraticidade. Isso levanta uma questão importante dentro dessa visão de mundo sobre como as energias coletivas são moldadas e qual o impacto das nossas próprias crenças e emoções quando focadas em figuras do passado. E qual seria a saída, então, segundo o texto, para a gente não ficar preso nisso ou para não alimentar isso sem querer? A chave que ele propõe é um movimento para o lado contrário. Em vez de focar demais no externo,
seja em figuras históricas, mestres, ou mesmo nos próprios problemas da alma, o caminho seria ativar a divindade interior. Na prática, isso significa retomar aqueles passos anteriores, cultivar o silêncio, observar a própria alma e o ego sem medo, identificar os apegos e, consistentemente, escolher ser guiado pelo Espírito. Permitir que essa essência divina interior se manifeste é visto como a forma de se libertar dessas influências e também de não contribuir para elas. É o que ele descreve como a verdadeira jornada interior. Então, o percurso todo, desde entender a diferença lá no começo entre alma e espírito, até essas questões mais transcendentes, parece que aponta para um mesmo objetivo final. Exatamente. O objetivo descrito é um processo contínuo. Primeiro, conhecer a própria alma, com as luzes e sombras dela, as reações, os potenciais. Segundo, aprender a ouvir e a confiar no espírito, nessa voz mais quieta, mais profunda. E terceiro, manifestar essa essência divina nas escolhas concretas do dia a dia, nos pensamentos, nas palavras, nas ações. É um chamado para viver a partir desse centro espiritual que existe dentro da gente, e não só reagindo ao que vem de fora ou aos impulsos da alma. Ok, então, resumindo um pouco a nossa exploração de hoje, baseada nesse material Alma e Espírito PDF do Elder Lang, a gente começou com aquela distinção fundamental entre a alma, que são nossas emoções, desejos, pensamentos, a parte mais reativa que vive as experiências aqui. Isso. E o espírito, nossa essência mais profunda, silenciosa, constante, a conexão com o divino, fonte de paz, de intuição. Depois a gente viu as práticas que o texto sugere para fortalecer essa conexão e a capacidade de separar as coisas, o silêncio, a meditação mais observadora, o diário espiritual para sacar os padrões, a oração focada em alinhamento e aquela pausa consciente antes de reagir. Exploramos como essa dinâmica funcionaria em momentos de desafio, buscando a guia do espírito mesmo no meio da tempestade da alma, com os exemplos de José, Daniel e Yeshua. E por fim, a gente abordou a visão do texto sobre transcender o ego, a questão da erraticidade no pós-morte e a importância de ativar a divindade interior para a evolução da consciência. Foi um percurso e tanto, né? Foi sim. E a relevância dessas ideias, para quem se conecta com elas, está justamente nessa possibilidade de encontrar um caminho para um autoconhecimento maior, para mais equilíbrio e para um sentido de propósito que vá além daquelas satisfações ou frustrações passageiras da alma, né? A capacidade de discernir entre os impulsos mais superficiais e a orientação mais profunda, como o texto descreve, pode ser vista como uma ferramenta para viver de forma mais autêntica, mais alinhada com essa essência que o material afirma que todos nós temos. É um convite mesmo para uma jornada interna de transformação. Para a gente fechar nossa análise de hoje, fica uma reflexão inspirada nessas ideias do texto, mas para cada um pensar livremente. Considerando essa exploração sobre alma e espírito, sobre a reatividade de uma e a quietude da outra, que passos conscientes, talvez pequenos, poderiam ser explorados no dia a dia para viver de uma forma que pareça mais alinhada com essa essência divina que o texto descreve? Fica aí a provocação para continuar essa reflexão interna. Por ti me entregué al amor. Amar es pensar en los deseos ajenos. Desde el desayuno, siempre a tu lado, cada instante un legado amado. Por ti enfrento los desafíos del día. Con tu aliento renace mi alegría. En la rutina diaria, en cada tarea, tu presencia es mi hogar.
hallé mi destino, tu amor mi camino, mi trino divino, en cada risa, en cada mirada, veía nuestro futuro, una realidad soñada. Al caer la tarde y el sol se oculta, contigo compartía sueños, mi luz, mi tumulto, mi luz. En la cena, en la paz nocturna, tu presencia es mi refugio. Es por ti que busqué mi esencia, tu amor mi guía y presencia. En cada gesto, en cada palabra, deseaba que vieras mi vida narrada. Desde el alba hasta el ocaso fuiste mi guía. Cada día a tu lado era una jornada. A tu lado. Por ti respiré, viví, existí. Por ti no, sin entender, llegó el fin. Así nací. Desde el alba hasta el ocaso fuiste mi guía. Cada día a tu lado era una jornada. Por ti respiré, viví, existí, pero sin entender, llegó el fin. Así nací. Por ti enfrento los desafíos del día. Con tu aliento renace mi alegría. En la rutina diaria, en cada tarea, tu presencia es mi hogar. Tu presencia. Es por ti que hallé mi destino, tu amor mi camino, mi trino divino, en cada risa, en cada mirada, veía nuestro futuro, una realidad soñada. Al caer la tarde y el sol se oculta, contigo compartía sueños, mi luz, mi tumulto, mi luz. En la cena, en la paz nocturna, tu presencia es mi refugio. Es por ti que busqué mi esencia, tu amor mi guía y presencia. En cada gesto, en cada palabra, deseaba que vieras mi vida narrada. Desde
jornada a tu lado. Por ti respiré, viví, existí. Por ti no, sin entender, llegó el fin. Así nací. Desde el alba hasta el ocaso fuiste mi guía. Cada día a tu lado era una jornada. Por ti respiré, viví, existí, pero sin entender, llegó el fin. Así nací. Por ti me entregué al amor. Amar es pensar en los deseos ajenos. Desde el desayuno, siempre a tu lado. Cada instante un legado amado, pero sin entender, llegó el fin. Así. Por ti me entregué al amor. Amar es pensar en los deseos ajenos. Desde el desayuno, siempre a tu lado. Cada instante un legado amado. Por ti enfrento los desafíos del día. Con tu aliento renace mi alegría. En la rutina diaria, en cada tarea, tu presencia es mi hogar. Tu presencia. Es por ti que hallé mi destino, tu amor, mi camino, mi trino divino, en cada risa, en cada mirada, veía nuestro futuro, una realidad soñada. Al caer la tarde y el sol se oculta, contigo compartía sueños, mi luz, mi tumulto.